Câmeras de monitoramento flagraram um bandido arrombando e furtando o Boteco do Aldo, um bar bem conhecido na rua Coronel André Belo, bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre. Aí, ó, prestem atenção. Olha ali, ó. O que ele tem na mão? Uma barra de ferro, acho que é, né? Deve ser uma barra de ferro. Ó, um tronco, não, é madeira, né? É madeira. Ó, meteu-lhe por baixo da grade, da cortina ali de ferro, né? E conseguiu abrir. A Daiane Daletese tem mais informações pra gente sobre como ele entrou, como saiu, qual o prejuízo que ele deixou. Daiane Daletese, boa tarde. E eles sempre deixam prejuízo, né, Samuel? Boa tarde para ti, para todo mundo que está nos acompanhando. É um pedaço de madeira que ele tem na mão. Percebe, né, que ele passa, dá uma olhadinha, isso é madrugada, depois ele volta e começa a forçar, então, a parte de ferro. A gente não está nem falando da cortina normal, da porta normal, né? Sim. Tinha uma barra de ferro já ali embaixo, que era para justamente prevenir arrombamentos desse tipo. E ele conseguiu, então, levantar, entrou rastejando, foi direto atrás do balcão e percebe ali naquelas imagens, né, Samuel, que ele pega direto a caixa registradora. Ele nem olha se tem dinheiro dentro. Ele nem quer saber se tem dinheiro ou não. E geralmente é só dinheiro de troco, né? Não tem muito valor ali. Então ele leva o que for. Mas prestou atenção que ele, inclusive, teve cuidado de tirar o controle remoto, a caneta e o papelzinho que estavam em cima para deixar no balcão. Ele não fez bagunça, tu viu? Mas é muito ele pega só a caixa registradora e leva. Ele foi bem organizadinho dessa vez, né? Ele só levou a caixa registradora. E aí o prejuízo, eu não preciso nem te dizer, né? O problema não é nem o dinheiro que está ali dentro da caixa, é aquela cortina, a parte de fora. Inclusive ali, ó, agora a gente não vai mais perceber porque eles já arrumaram, né? Mas tem uma parte ali embaixo, né, que fica ainda mais uma parte de ferro para proteger justamente essa cortina, que é muito cara. O prejuízo passou dos R$4.000. Foi bastante dinheiro. Esse é o problema. Eles incomodam mais na ação do que aquilo que eles levam. E aí, claro que os comerciantes ficam indignados, né? Eu tô aqui ao lado da Eduarda, que ela vai nos explicar melhor justamente essa, não é nem sensação, essa insegurança que o pessoal vive aqui. Eduarda, boa tarde. A gente estava, né, numa madrugada, ainda bem que não tinha ninguém aqui dentro, tinha até uma moto ali de um entregador. Como é que vocês descobriram que o local, então, tinha sido arrombado, que tinham levado essa caixa registradora? Devido ao entregador, que foi entregar também na nossa unidade da Gonçalves Dias, havia nos avisado que teve um arrombamento durante a madrugada, dia 24, às 5h51 da madrugada. E nós viemos pelas câmeras, né? O prejuízo foi bastante, passou dos R$4.000 devido à nossa cortina, né? Que ela é elétrica e fora os cadeados, né? E vocês também, como foi durante o final de semana, vocês tiveram que pagar também uma pessoa para ficar dentro dormindo, porque não tinha ninguém para arrumar naquele final de semana? Sim, tivemos que pagar uma pessoa, porém, né? Mas é muito dinheiro que se gasta, né? Numa ação tão rápida. A nossa insegurança continua cada vez maior, né? No nosso bairro. Falta de patrulhamento, enfim, entre outros. E chama atenção, Samuel, que a gente está a 200 metros do CPC, do Comando de Policiamento da capital. A gente está muito pertinho de onde tem muita brigada militar. Então tem viatura, tem tudo. E vocês reclamam que justamente falta esse patrulhamento durante a madrugada, porque essas pessoas ficam vagando por aqui. Exatamente. Também tivemos furto de fios, né? Durante vários dias, ficamos sem luz também, entre outras coisas. Então, é contínuo isso. Vocês fizeram um boletim de ocorrência? Vocês já chegaram a conversar com a Brigada Militar? Fizemos boletim de ocorrência. Mas assim, a Brigada Militar não veio aqui, não passou na frente para ver como é que estava a situação? Não entrou nem em contato também. A gente entrou em contato essa manhã, Samuel, com a Brigada Militar, eles disseram que eles não tinham ainda contato com o boletim de ocorrência, tá? Porque o boletim de ocorrência provavelmente foi feito online, né? Então, eles ainda não tinham contato, a gente não teve resposta se vai ter mais policiamento aqui nessa região ou não. Mas quando vocês conversam com outras pessoas aqui, né, comerciantes, todo mundo relata isso, esse medo, essa insegurança. Sim, todos relatam. Que é bem difícil, principalmente de madrugada, que vocês não estão presentes, né?
Sim, e devido a essa falta de patrulhamento, deveria ter, né? Até para nós, moradores também. E eu conversei mais cedo com o proprietário daqui, Samuel, e ele me disse o seguinte, que o pior de tudo ainda é saber que essas pessoas que cometem esses crimes à noite ficam andando aqui durante o dia, ficam pertinho, tem a Getúlio Vargas aqui do lado, na Avenida Getúlio Vargas, e ficam aqui durante o dia e passam, inclusive, aqui pela frente o tempo todo. E eu acho que isso é pior, né? É a impunidade, porque daí eles não são pegos, ou são pegos, depois são soltos, e aí ficam passando aqui pela frente. Sim, a nossa insegurança, né, no nosso bairro, cada vez pior. E aí vocês têm essas duas aqui, né, na André Belo e na Gonçalves Dias, e infelizmente é corriqueiro esse tipo de assalto, assim, esse tipo de arrombamento. Né? É contínuo, sim. E o pior é o dinheiro que se gasta, né, na segurança, no cadeado, como tu falou, né? E fora o prejuízo que deixou mais a nossa cortina, né? Ela é elétrica, então acarretou bastante. E às vezes tem que daí ficar fechado. A gente vê que o movimento, por exemplo, aqui não para. Se isso aqui ficar fechado por um dia, é um prejuízo para você. Prejuízo também, claro. Não dá para ficar uma hora fechado, né? Imagina, assim, procurar alguém, né? Danificou bastante também nosso comércio, né? Principalmente quando é os fios também, né? Mais de 2 dias sem luz é horrível. Olha, então infelizmente essa insegurança que o pessoal aqui do bairro Menino Deus está vivendo, está pedindo mais policiamento, principalmente à noite, tem muitas pessoas zanzando por aqui. A gente sabe direitinho a diferença entre uma pessoa que vive nas ruas e um bandido que vive nas ruas, né? Tem muita gente que não tem outra opção que senão ficar aqui, mas tem muitos bandidos soltos durante a madrugada que estão aqui justamente para fazer baderna no bairro, né? Abrir estabelecimento, levar e realmente... levou um troquinho de dentro daquela caixa registradora, né? Nem foi muito, mas olha o prejuízo. Sim, trocos e um prejuízo mais de 4 mil reais. Entra para levar moedinha. Pois então. Isso que é difícil, né? Só trocadinha. Agora, a gente tá rindo pra não chorar, né? Mas ele é organizado, pelo menos, né? Não quebrou nada, assim, fora a cortina. E ainda arrumou tudo lá dentro, né? Bem cuidadoso. Deixou o controle remoto, porque senão como é que vocês iam assistir TV, né? Pois então, e foi direto, né? Já sabia. Então... já teve aí? Já, não duvido. Esse arrumou, porque eu falei que o proprietário disse assim, olha, ele rindo, coitado, né? Como é que vai chorar agora? Esse ainda arrumou, já teve alguns que entraram na minha loja, destruíram a loja inteira, né? Quebraram um monte de coisa, aí o prejuízo foi na maior, já aconteceu então, né? De quebrarem quando entra. Também já tivemos furtos, né? De televisões, enfim, outras coisas. Né? Arrancam da parede. Sim, mas esse foi totalmente cuidadoso. Não, esse aí foi cuidadoso. Ele ainda não foi pego, tá, Samuel? Infelizmente ainda não foi pego, mas o rostinho dele tá aí na tela. Então, assim, se alguém tiver alguma informação, viu ele passando por aqui, principalmente nas ruas do bairro Menino Deus, Praia de Belas, Azenha, essa região, entre em contato com a polícia, que já tem boletim de ocorrência que ele precisa pagar pelo que fez. Tem ali a câmera de segurança mostrando exatamente o rosto dele, o jeito que ele agiu aqui. É difícil, né, conviver, infelizmente, com essas pessoas que acabam passando, assim, tranquilamente, né, vivendo a sua vida, sabendo que fizeram o errado para um estabelecimento comercial, né? Bem difícil. É complicado, gente, trabalhar e ter que dividir o lucro com um vagabundo que nem esse, um chinelão, abobado, sem serventia, uma criatura que nem essa aí, gente. Ó, pelo amor de Deus, hein? Eita dificuldade! E aí a polícia vai prender essa praga aí e não vai ficar na cadeia, pessoal. Acreditem, não vai ficar na cadeia. Como? Então, nosso abraço lá pro pessoal do tradicional Bar do Aldo, aqui no Menino Deus, que também está sofrendo com essa insegurança toda ali, né? Difícil trabalhar assim.